Graça e paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, povo santo, povo eleito, família de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui gravando mais um vídeo, mais um dia para o nosso canal, compartilhando então a palavra de Deus para o teu coração, para a tua família, trazendo esperança, fé, fortalecimento espiritual, trazendo a mensagem cristã verdadeira sobre o Natal, que nos fala do Senhor Jesus, desse Deus maravilhoso que se encarnou, que morreu por nós, ressuscitou e está vivo para todo sempre. E a Ele toda a glória. Então hoje nós estamos se aproximando aí dos dias finais, né, das nossas gravações sobre o Natal, ok? Hoje é o dia 23, né, hoje é o 23º dia das nossas devocionais de Natal. Desde já eu agradeço àqueles que têm compartilhado, se inscreva no nosso canal. Falta muito pouco para 50 inscritos, né? Para a gente começar a fazer as nossas gravações, algumas ao vivo aí pelo YouTube. Com 50 inscritos a gente já começa a ter esse recurso desse aplicativo. Eu agradeço que esta mensagem, que estes vídeos têm sido bênção para a tua vida, edificação para a tua família, para a tua fé, para a tua caminhada com Deus. E toda a glória seja dada realmente ao Senhor Jesus. E nós estamos então usando esse recurso para a glória de Deus. Então vamos lá para a nossa meditação de hoje, aqui do livro do John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível. Então hoje é dia 23 de dezembro e a mensagem de hoje é: nossa mais profunda necessidade no Natal. Qual é a real necessidade do homem nesse Natal? Será que é de presentes? Será que é de um sapato novo? Será que é de uma roupa nova? Será que é ter muito dinheiro na conta? Ou ter uma ceia cheia de peru, pernil e arroz de todo tipo, verduras? Será que é essa a real necessidade do homem nesse Natal? Vamos lá então meditar sobre isso. Em Miqueias capítulo 5, os versículos 4 e 5 diz: Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Olha, todos os profetas, a gente encontra muitas profecias no Antigo Testamento que apontava para esse grande advento, para esse grande dia determinado por Deus antes da criação de todas as coisas. Já estava agendado por Deus o dia, a cidade em que o Messias, o Salvador, aquele que era esperado por Israel e também pelos gentios, porque esta salvação seria estendida para os não-judeus. E muitos profetas profetizaram sobre este dia por inspiração do Espírito Santo, nos mostrando a fidelidade de um Deus que, quando promete, Ele cumpre com a sua palavra. Passe o tempo que passar, mas a palavra de Deus, a profecia de Deus se cumprirá. Então nós temos o profeta Isaías, nós temos o profeta Zacarias, mas o texto que nós acabamos de ler é do profeta Miqueias. Ele está profetizando quem de fato, como seria o reinado de Cristo, quais os benefícios, os resultados da vinda do Messias, o que ele traria para a humanidade. E ele traria paz para os pecadores, ele traria perdão para os oprimidos, ele iria transformar as pessoas que estavam oprimidas pela escravidão do pecado, pelas trevas. Então o Senhor ia trazer luz, ia trazer perdão e libertação. E foi isso de fato que o nosso Salvador Jesus trouxe quando ele nasceu, porque o seu próprio nome já significava a sua missão, porque o nome Jesus significa aquele que salvaria o seu povo das trevas, da condenação, aquele que traria libertação para os oprimidos. Então ele será engrandecido até os confins da terra. Miqueias profetiza: não haverá núcleos de resistência que não tenham sido vencidos. Nossa segurança não será ameaçada por nenhuma força externa. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor.
toda a terra será cheia da sua glória. Então, quando o Senhor Jesus se encarnou, todo o projeto de Deus, todo o plano de redenção, de encarnação, de vitória, em que Cristo iria conquistar por nós, mesmo como homem perfeito, tudo aquilo estava então profetizado nas Escrituras. E não havia nada e ninguém que pudesse frustrar os decretos de Deus. Tudo estava determinado e tudo está determinado. O começo, o meio e o fim de toda a história humana está sobre a soberania, os decretos soberanos de Deus. E aquele grande dia em que Cristo viria se encarnar, e tudo o que Cristo passou e passaria, e a sua morte, o tipo de morte, todos os acontecimentos bíblicos estavam registrados no livro de Deus, nos decretos de Deus, e de fato isso aconteceu. E a Bíblia então se cumpriu, de maneira que ao Senhor Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele foi o Cristo que venceu. Ele cumpriu todo o plano redentor de maneira perfeita. Não houve nenhuma falha no caráter, na obra, na vida de Cristo. Então, ele trouxe sobre si toda a autoridade nos céus e na terra, de maneira que o inferno, todos os poderosos, grandes e pequenos, terão que se prostrar diante dele, porque ele veio para vencer e venceu de forma plena, de forma perfeita. Ele cumpriu esse plano, ele não pecou, ele não transgrediu, não houve engano nos seus lábios, mas ele foi fiel até a morte, ele foi obediente ao plano do Pai. E aí então Cristo, ele herda toda a autoridade nos céus e na terra, e toda a potestade, toda a força infernal não pode prevalecer contra ele, contra a glória dele, contra os propósitos dele. Isso é tremendo. Então ele será a nossa paz, o profeta Miqueias diz. Sim, nesse contexto que inclui paz definitiva, política e terrena. Miqueias já falou sobre isso no capítulo 4, versículo 3. Quando ele diz, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Essas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Está se referindo a um tempo em que o Senhor Jesus reinará para todo sempre, em que ele irá destruir o império da morte, irá destruir o império do anticristo, do falso profeta, de Satanás com seus demônios, e vai estabelecer uma paz perfeita, uma paz verdadeira, em que os eleitos de Deus desfrutarão dessa glória, desfrutarão dessa presença plena do Senhor Jesus, sobre o reinado de justiça de Cristo Jesus. Então, a paz que o mundo dá, ou a paz que o anticristo vai oferecer, não é uma paz, não é a verdadeira paz que Cristo está preparando para os seus eleitos, quando ele voltar, quando ele julgar o ímpio. Então ele vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, e essa paz será uma paz perfeita. Então a sua vinda gloriosa, o tempo em que Cristo passou aqui na terra, ou a obra de Cristo na cruz do Calvário, é uma obra completa, e ela está consumada, já está decretada nos decretos de Deus, e o fim virá, e o fim será glorioso para a igreja, para os eleitos de Deus, para aqueles que reconhecem Cristo como Salvador e se submetem à sua vontade. Mas aqueles que rejeitam a palavra, o ímpio, o perverso, o maligno, ele vai sofrer o castigo eterno de Deus, ele não vai desfrutar da presença de Deus, mas ao contrário, a ira do Cordeiro de Deus, a ira do Senhor Jesus será derramado sobre o ímpio, sobre o pecador impenitente que não se arrepende das suas transgressões. Mas sobre nós há uma promessa de paz. Então, por mais que nós venhamos enfrentar as dificuldades que enfrentamos, por mais que nós passamos adversidades, tristezas, angústias, por conta do pecado, por conta das coisas que os nossos olhos veem, daquilo que os nossos ouvidos ouvem, do que acontece nesse mundo decaído, depravado por conta do pecado, mas um dia a promessa é que nós gozaremos de uma perfeita, de uma plena paz, em que o Senhor Jesus reinará, em que a glória dele será a luz das nações,
e todos os povos serão regidos, serão governados pelo Rei justo, pelo Deus Santo justo, que é o Senhor Jesus, e ele venceu para estabelecer esse reino aqui na terra. Então um dia o governante, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, retornará e fará disso uma realidade. O grande cântico de Natal finalmente será cumprido. Cristo governa com amor. Os povos provarão quem é justo, que é justo e bom o Salvador, e lhe obedecerão. Que dia será esse glorioso na história em que o Senhor governará, em que a sua glória, em que todo poder e majestade virá sobre o novo céu e sobre a nova terra, e os eleitos irão desfrutar dessa mensagem, dessa realidade que começa ainda nos nossos dias. Nós sentimos ainda que um pouquinho das realidades do céu, mas naquele grande dia será pleno, será completo, essa alegria, esse gozo, essa presença maravilhosa. Como vale a pena então a gente servir a esse Deus, como vale a pena então a gente permanecer em obediência a Ele, em adoração a Ele, porque esse grande dia, essa eternidade na glória não se compara às provas. Paulo vai dizer que a leve e momentânea tribulações, as tribulações da vida, não se compara com essa glória que há de ser revelada nos eleitos de Deus, nos salvos em Cristo Jesus. Então será muito glorioso isso. Há, porém, outra paz ainda mais profunda, uma paz que deve acontecer antes de haver paz na terra. Deve haver paz entre nós e Deus. Nossa incredulidade e a ira dele devem ser removidas. Essa é a nossa paz mais profunda, é a nossa mais profunda carência no Natal. Olha, não há nada melhor do que uma consciência tranquila para com Deus, de uma vida de obediência, de uma vida em que o homem se submete à vontade de Deus e se deleita em obedecer ao Senhor. Que a nossa oração nesse Natal, que o nosso cântico seja: Pai, eu me deleito em obedecer a Tua voz, eu me deleito, Senhor, sobre a Sua vontade, que venha a Sua vontade sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha família. Então, se alegre em obedecer à vontade de Deus. Esse é o nosso cântico no Natal, e a nossa maior necessidade, irmãos, é que a ira de Deus não seja derramada sobre nós por conta da nossa desobediência. Você vê o retrato, por exemplo, de Israel. Israel sofreu cativeiro da Assíria, babilônico. O povo de Israel sofreu disciplinas duras da parte de Deus por causa da desobediência. Deus não tinha prazer em disciplinar o seu povo, mas ele tinha que fazer aquilo pelo seu caráter santo, justo, perfeito, e o povo estava quebrando a aliança com Deus. Mas Deus, ele quer então ter esse relacionamento com seus filhos, de paz, de comunhão. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos então uma vida submissa à vontade de Deus revelada nas Escrituras, para que Deus se alegre no nosso procedimento como um filho obediente e não como um filho desobediente. Então a ira de Deus, ela é real, ela é verdadeira, mas a misericórdia de Deus também o é. Mas a ira de Deus é derramada sobre o filho da desobediência, quando o homem peca, quando o homem quebra a aliança com Deus. Mas nesse Natal nós precisamos nos deleitar em obedecer ao Senhor, para que a ira de Deus não seja derramada sobre nós, mas que nós desfrutemos dessa alegria, dessa paz indestrutível que o Senhor Jesus trouxe a nós através da sua encarnação, da sua morte e na sua ressurreição. Então essa é a nossa mais profunda carência do Natal, é de uma vida santa, é de uma vida submissa à vontade de Deus, e que Deus, ao olhar para o céu, ele contemple, e você lembra o que Deus testemunhou sobre Jó: ele é alguém que me teme, você tem visto o meu servo. E como é tremendo o próprio Deus fazer menção de um homem, de um homem limitado. Deus está testemunhando sobre a integridade, a fidelidade de Jó. Como seria tremendo se Deus olhasse para nós e fizesse os mesmos argumentos, as mesmas palavras. Você tem visto o meu servo Cleito, é um homem de Deus, temente a mim, fiel à minha palavra. Você tem visto o meu servo tal, a minha serva tal, teme a mim, obedece a minha palavra, não pelo que ele tem, não pelo que eu posso dar, mas pelo meu caráter, pela minha fidelidade. Isso seria tremendo, Deus testemunhando sobre um homem essas verdades que ele conhece no íntimo do coração. Então Miqueias sabia
que ela estava chegando. Ela a tinha experimentado pessoalmente, Miqueias 7, 8 e 9. Ele a descreve maravilhosamente bem no final do seu livro, em Miqueias 7, 18 e 19. Então os profetas, todo Israel estava esperando a expectativa da vinda do Messias, aquele que traria paz, libertação, e de fato isso aconteceu. E hoje também nós desfrutamos desse Salvador, desse Deus Santo, superior ao Antigo Testamento, superior a todos, a Ele toda a glória. E como é bom poder ser coparticipante dessas verdades espirituais. Então desfrute disso, odeie o pecado, abomine o pecado e lute contra o pecado e se submeta à vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Então o que é que diz em Miqueias 7, 18 e 19? Que é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará e terá compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que coisa gloriosa, o perdão de Deus, as misericórdias de Deus, esse caráter de um Deus santo, de um Deus verdadeiro, de um Deus fiel. E é isso que o profeta Miqueias está dizendo, que Ele é quem perdoa, Ele é quem cumpre a sua palavra, e Ele tem prazer em ter comunhão com os seus eleitos, com a sua igreja santa, que foi comprada pelo precioso sangue do seu Filho Jesus, a qual Jesus é o mediador, a qual Jesus é o caminho dessa comunhão perfeita, e essa paz que começamos a desfrutar aqui na terra e se completará na eternidade na presença do Senhor Jesus. Essa era a grande obra do Messias, ainda a ser concluída. Sim, há inimigos na terra que devem ser derrotados se queremos ter paz. Mas o grande inimigo, chamado pecado e juízo, esse é o maior e pior inimigo. O Evangelho no Natal é: Cristo colocou esse inimigo debaixo dos seus pés na cruz, para que todos que confiam nele tenham seus pecados atirados nas profundezas do mar. Então essa é a mensagem. Cristo derrotou o domínio do pecado. Cristo derrotou o domínio da morte, do diabo. Portanto, o cristão é livre do domínio do pecado. Nós não somos mais escravos dos nossos prazeres, das nossas lascívias. Nós não somos mais prisioneiros desse sistema depravado, porque Cristo gerou em nós a nova natureza. Fomos filiados, fomos adotados como filhos de Deus, e precisamos então produzir esses frutos que revelam quem verdadeiramente nós somos. Somos filhos de Deus e precisamos então se submeter à vontade de Deus em obediência, em temor. Então o juízo que era para nós, Cristo aboliu a condenação, nos justificou. Isso é profundo demais, isso é glorioso, e nós precisamos nos deleitar nessas verdades tão sublimes e tão especiais. Então concluo esse momento de meditação, de reflexão, dizendo: portanto nós não dizemos glória a nós, mas glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, o nascimento de Cristo teve dois propósitos: a glória de Deus e a paz entre os homens, porque foi isso que os anjos anunciaram em forma de cântico aos pastores que estavam ali. Então, que você viva para a glória de Deus, que você entenda que esse Natal traz para nós essas sublimes verdades da pessoa bendita de Cristo Jesus, e desse regozijo, desse gozo, dessa paz inefável, que mesmo em meio às tempestades, o nosso contentamento é em se deleitar, em fazer a vontade de Deus e viver para a sua glória. Amém? Então que Deus te abençoe nessa tarde, que o Santo Espírito encha o teu coração dessa paz, e que você viva nessa grande expectativa e esperança que em breve o nosso Salvador virá, e Ele vai concluir essa obra redentora, em que Ele vai reinar soberanamente sobre a terra, e aí podemos então desfrutar não mais da presença do pecado, mas da presença santa, gloriosa, majestosa do nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, e até amanhã, se Deus permitir, no nosso penúltimo dia das nossas reflexões de Natal, para a glória desse Deus Santo. Amém.